Ele não nasceu monstro, mas o sertão o obrigou a virar um. O sertão sempre teve seu jeito cruel de ensinar que quem não morde acaba sendo devorado. Não importava se você era filho de fazendeiro ou de retirante, porque o sol escaldante rachava a pele de todo mundo. Era uma terra em que a lei demorava a chegar, e às vezes nem vinha. E foi nessa ausência, nesse buraco onde a justiça se perdia nas estradas de terra, que surgiram os anjos do sertão. Homens que carregavam carabinas no ombro e um juramento gravado no peito. Nenhum político ladrão viveria para zombar da miséria do povo. Alguns chamavam de matadores, outros de justiceiros. Mas quem conheceu de perto seus rastros de sangue nunca ousou rir desse apelido. Por muito tempo, essas histórias se espalharam como boatos contados ao pé do fogão de lenha, enquanto o café preto esquentava a goela dos vaqueiros. Diziam que era mentira, exagero de quem gostava de botar medo em criança. Só que cada cidade pequena do sertão tinha uma lembrança do dia em que eles passaram. Um vereador caído com o peito furado, um prefeito que jurava inocência e acabou descoberto com sacos de dinheiro público enterrados no quintal, um coronel que achava que podia tudo até a bala chegar. Não havia testemunhas que falassem, não havia pistas que levassem à cadeia, mas sempre havia um bilhete. Pequeno dobrado, rabiscado com a mesma letra firme, aqui se encerra o roubo. O próximo que tentar vai ter o mesmo fim. Ninguém podia dizer ao certo de onde vieram. Alguns contavam que começaram como jagunços de um fazendeiro traído por políticos. Outros garantiam que eram filhos de retirantes, gente que perdeu tudo nas secas e jurou nunca mais baixar a cabeça. Seja como for, eles eram mais do que bandidos. Era uma praga que germinava no coração da injustiça, crescendo cada vez que um homem engravatado enchia os bolsos de verba que deveria comprar cestas básicas. O povo tinha medo, mas também um respeito silencioso. Porque no sertão, onde se morre sem hospital, onde se estuda em escolas caindo aos pedaços, ninguém se surpreende quando alguém resolve puxar o gatilho. O sertão é uma terra que não perdoa fraqueza. Quando a estiagem vem, ela não avisa. Mata rebanhos, destrói plantações e empurra famílias inteiras para a beira da estrada. E mesmo assim, enquanto tudo murchava, sempre havia um político prometendo poço artesiano que nunca chegava, bolsa de mantimento que sumia antes de ser entregue, remédio que virava lucro. Os anjos do sertão apareceram como resposta a esse descaso. Não foi rápido, não foi organizado. Foi um grito que começou baixinho e virou vendaval. Primeiro, pequenos furtos de cabos eleitorais. Depois, ameaças veladas. Até o dia em que o primeiro tiro ecoou numa Câmara Municipal vazia. O alvo era um vereador conhecido por sumir com dinheiro de obras. E não foi o último. A cidade acordou naquele dia com a notícia espalhada nos postes de energia. A justiça não falha. A justiça vem do sertão. As rádios regionais ficaram divididas entre o horror e a curiosidade. Repórteres queriam manchetes. Delegados queriam culpados. Mas ninguém se apresentava. Era como se aqueles homens brotassem do chão e depois se desfizessem na poeira. Os velhos diziam que a história deles precisava ser contada porque lembrava um Brasil que muita gente finge que não existe. Um Brasil em que você pode trabalhar a vida inteira e morrer sem nada. Um Brasil em que se aprende cedo que cada promessa política custa menos que um punhado de votos. Quando a fome aperta, a paciência do povo acaba. E quando a paciência acaba, nasce o tipo de violência que ninguém consegue conter. Na boca do povo começaram a surgir lendas. Diziam que os anjos usavam roupas pretas, que viajavam sempre em motos ou caminhonetes sem placa, que tinham informantes dentro das prefeituras, e que toda cidade onde passavam ficava em silêncio por meses. Havia quem jurasse ter visto a cara de um deles, um homem magro, de barba rala e olhos que não piscavam. Outros diziam que era mentira, que cada crime tinha sido cometido por pistoleiros diferentes. Mas o recado era sempre o mesmo: quem rouba o pobre cava a própria cova. O tempo foi passando, e o medo cresceu como mato seco. Crianças ouviam as histórias ao redor da mesa e se perguntavam se os anjos eram heróis ou demônios. Pais desconversavam, como quem carrega culpa por não ter força para lutar. No fim, ninguém tinha certeza de nada, exceto que os homens de Brasília nunca chegavam para prestar contas. Só apareciam quando o caixão estava na praça, coberto de flores e promessas vazias. Por isso hoje, tantos anos depois, essa história precisa ser recontada. Não para encorajar violência, mas para lembrar que cada bala disparada no sertão nasce daquilo que faltou: comida, dignidade, esperança. É fácil chamar quem atira de monstro. Difícil é apontar quem criou o monstro. Eles foram chamados de anjos, mas na verdade eram a raiva de um povo que já tinha apanhado demais.
E mesmo depois que desapareceram, seus nomes continuaram a rondar a memória do sertão. Porque onde falta justiça, sobra espaço para vingança. E no sertão, a vingança sempre encontra uma forma de andar armada. Se você acha que já ouviu tudo sobre pistoleiros, prepare-se. O que vem a seguir é uma viagem pelo lado mais escuro do Brasil esquecido, onde a lei do silêncio impera e o medo vira companheiro. É uma história de pólvora, de sangue e de perguntas que ninguém quer responder. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dizem que toda história de vingança começa com uma humilhação. No caso dos Anjos do Sertão, foram várias, enfileiradas como estacas fincadas no peito de cada um deles. Mas para entender como nasceram, é preciso voltar aos anos de infância, quando ainda eram só meninos de pele queimada de sol e barriga vazia. Ninguém nasce pistoleiro. Ninguém acorda num dia qualquer e decide que vai ser temido. Eles foram esculpidos na falta, no abuso e na traição. E foi ali, nos grotões esquecidos, que a lenda começou a criar raízes. O primeiro deles chamava-se Damião. Filho de retirantes, a família fugiu da seca de 1979 carregando tudo o que possuía em um jegue magro e 2 latas d'água. Durante meses dormiram debaixo de lona e pediram esmolas na beira da estrada que levava a Petrolina. O pai, um homem orgulhoso, jurava que aquilo era só fase. Mas a fase nunca passava. Quando Damião tinha 6 anos, viu a mãe morrer com febre alta porque não havia médico no povoado. O corpo dela foi enrolado num lençol e enterrado sem reza. Naquele dia, ele aprendeu que ninguém viria salvar gente como eles. O segundo, conhecido depois como Bento, cresceu numa fazenda de gado, filho bastardo de um coronel que se orgulhava de nunca reconhecer filho de puta. A mãe lavava roupa para sobreviver. Bento dormia no curral, ao lado dos bois, porque na casa grande não tinha lugar para ele. Aos 9 anos, levou uma surra tão brutal por roubar farinha que passou uma semana sem andar. Quando finalmente criou coragem de fugir, prometeu que voltaria para acertar contas. E cumpriu a promessa muitos anos depois. O terceiro homem, que nas crônicas do sertão ficou chamado de Valdo, era filho de professores. Gente simples, mas que acreditava na educação como salvação. Foi o primeiro a frequentar a escola. O pai se orgulhava de cada caderno. Mas tudo desabou quando uma construtora ligada ao prefeito tomou o terreno da família alegando dívida inventada. Valdo tinha 12 anos quando viu o pai implorar na prefeitura e sair humilhado com as mãos vazias. No mês seguinte, o velho morreu de desgosto. O menino nunca esqueceu o rosto risonho do prefeito ao anunciar a desapropriação. 3 histórias diferentes, ligadas pelo mesmo veneno, a certeza de que os poderosos sempre encontrariam um jeito de pisar nos fracos. Damião, Bento e Valdo não eram amigos na infância. Nem sabiam da existência um do outro. Mas cresceram como sementes plantadas na mesma terra seca, nutridas pela mesma raiva. A vida fez questão de aproximá-los mais tarde, quando já eram homens feitos, carregando cicatrizes e sede de reparação. E foi nesse encontro que nasceram os Anjos do Sertão. O batismo de fogo veio depois que Damião voltou para sua cidade, já adulto. Trabalhava como ajudante de caminhão e ganhava uma miséria. Numa noite quente de fevereiro, ouviu no rádio que o prefeito que roubara verbas de obras havia sido reeleito com festa. Enquanto a cidade comemorava, ele ficou parado na calçada, sentindo a mesma vergonha de quando era menino. Ali decidiu que não ficaria mais calado. No início, era só ele. Damião começou investigando de longe, puxando conversa com motoristas, anotando nomes. Foi assim que reencontrou Bento, que trabalhava como segurança de um depósito e também alimentava ódio por políticos. As conversas entre os dois, primeiro tímidas, foram se transformando em planos. Eles não queriam apenas assustar. Queriam deixar um recado que não se apagasse da memória. O terceiro a se juntar foi Valdo. Tinha feito curso de soldador e rodado meio mundo procurando emprego. Quando voltou ao sertão, encontrou a cidade pior do que antes. O irmão mais novo havia morrido de dengue porque o hospital não tinha soro. Aquilo foi a gota. Ao descobrir que os 2 antigos conhecidos planejavam agir, ofereceu ajuda sem pestanejar. Reuniam-se de madrugada na beira do rio seco, longe dos olhos curiosos. O primeiro plano parecia simples: expor publicamente o prefeito que desviava dinheiro. Mas logo perceberam que denúncia não funcionava. Os políticos eram protegidos por acordos pistolões coronéis. Se quisessem ser ouvidos, teriam de fazer barulho. E no sertão o barulho mais respeitado era o disparo de uma arma. Durante meses eles arrecadaram munição, compraram armas usadas, estudaram rotas. Damião virou a cabeça estratégica. Bento, o braço. Valdo, a boca que sabia negociar favores e buscar informação.
Aos poucos, juntaram mais 2 homens, um ex-vaqueiro e um mecânico, formando o grupo que se tornaria conhecido como Anjos do Sertão. Não tinham uniforme, não tinham distintivo. Só tinham o mesmo propósito: devolver à bala a vergonha que sofreram a vida inteira. O nome Anjos do Sertão apareceu pela primeira vez num bilhete deixado após o assassinato do primeiro alvo. A voz do povo não morre. Somos os Anjos do Sertão. Desde então, cada ação carregava esse carimbo. Alguns achavam ironia, outros profecia. Mas quem entendia o desespero por trás, sabia que aquele nome não vinha da soberba, mas do cansaço. Cansaço de ver crianças morrendo de fome, cansaço de promessas que nunca se cumpriam, cansaço de fingir que tudo era normal. A lenda se fortaleceu rápido porque tinha combustível abundante: o ódio coletivo. Cada cidade onde surgia uma nova denúncia de roubo era mais um lugar em que a população dizia baixinho: eles deviam passar por aqui. Os Anjos ganharam apoiadores que ofereciam pouso, comida e informação, mas também atraíram espiões e rivais. A polícia, que antes fazia vista grossa, começou a caçá-los com mais afinco. E assim, entre a admiração e o terror, eles foram se tornando o maior fantasma que o sertão conheceu desde Lampião. Talvez a maior tragédia seja essa: homens que poderiam ter sido professores, pais de família, agricultores, mas foram empurrados ao ponto de se tornarem assassinos. O sertão não lhes deu escolha. Só lhes entregou armas, mágoa e a certeza de que ninguém mais faria nada. Por isso, quando ouvirem falar dos Anjos do Sertão, lembrem que a história deles não começa com a bala. Começa com a fome. Começa com a humilhação. Começa quando a esperança seca até virar pedra. Na vida de qualquer pistoleiro, sempre há um instante que muda tudo. O momento em que a ameaça vira ação. A raiva finalmente encontra o dedo no gatilho. Para os Anjos do Sertão, esse momento aconteceu numa noite abafada de agosto, quando o sertão parecia arder mesmo depois que o sol se punha. Foi ali que o primeiro sangue escorreu pelo chão rachado e selou o destino de todos eles. O alvo não era qualquer um. Chamava-se Expedito Cordeiro, prefeito reeleito 3 vezes numa cidade que vivia de esmola e voto comprado. Homem gordo, sorriso largo, famoso por aparecer na rádio local prometendo escola nova, merenda farta e postos de saúde. Na prática, todo mundo sabia: quem não rezasse pela cartilha dele passava fome. Quando chegavam as verbas federais, sumiam como água no areal. O povo comentava em voz baixa que ele tinha um sítio escondido, onde enterrava dinheiro em tambores. Mas ninguém ousava denunciar, até que um dia, o menino de uma das famílias expulsas das terras para a construção de um condomínio popular, morreu de desnutrição. E esse foi o estupim. Damião recebeu a notícia enquanto carregava sacos de cimento no caminhão. Sentiu o estômago embrulhar. Voltou pro barraco improvisado onde vivia e ficou horas sentado, pensando no rosto pálido da criança que vira passar fome. Quando a noite chegou, ele saiu em silêncio e encontrou Bento e Valdo na velha oficina que usavam de esconderijo. Nenhum dos 3 precisou dizer muito. Era como se aquele menino morto tivesse dado licença ao ódio que os corroía havia anos. Naquela mesma madrugada selaram o primeiro serviço. Nada de ameaças. Nada de recados pela metade. Se quisessem ser ouvidos, precisavam de um ato que sacudisse o sertão inteiro. Planejaram tudo em detalhes. Damião conhecia o terreno ao redor do sítio do prefeito. Bento tinha acesso a 2 pistolas calibre .38 e uma espingarda velha, que pertencia ao avô. Valdo ficou encarregado de vigiar a cidade e avisar se a polícia fosse acionada. 3 dias depois, na hora em que Expedito chegava em casa após um jantar regado a cachaça e risadas, encontrou o portão encostado. Mandou o motorista conferir. Ninguém respondeu. Foi quando Bento apareceu na varanda, rosto coberto por um lenço preto, arma apontada. Antes que o prefeito gritasse, Damião saiu da sombra e falou com uma voz que não parecia dele: "Chegou tua hora." Expedito tentou correr. Foi inútil. 2 tiros secos ecoaram na madrugada. O primeiro acertou o ombro. O segundo atravessou o peito. O homem caiu de costas com a camisa branca tingida de vermelho. O motorista assistiu tudo, paralisado pelo medo. E então, num gesto calculado, Valdo se aproximou, ajoelhou ao lado do cadáver e colocou um bilhete dobrado sobre o peito largo: "A justiça chegou antes da eleição." Nenhum dos homens falou depois disso. Saíram pela mesma estrada de terra por onde tinham vindo. O motor da caminhonete roncou e sumiu na distância. A lua cheia iluminou a cena que ficaria gravada para sempre na memória da cidade. Na manhã seguinte, o sertão acordou diferente. As rádios interromperam a programação com a notícia. O repórter, voz embargada, descreveu o bilhete. Alguns moradores se aglomeraram na praça, murmurando rezas.
Outros, mais velhos, cuspiram no chão e disseram que a morte era pouco para quem tinha roubado tanto. A polícia demorou 4 horas para chegar. Quando vieram os homens fardados, só encontraram silêncio, o corpo gelado e um rastro de pegadas que se perdiam no mato. Foi assim que o nome Anjos do Sertão ganhou força. Até então era boato de esquina. Depois daquela noite virou manchete. Manchete suja de sangue. O primeiro alvo oficial, o primeiro aviso de que as promessas vazias não ficariam mais sem resposta. A repercussão foi imediata. O governador mandou reforço policial. Helicópteros sobrevoaram povoados, jornalistas invadiram estradas de terra em busca de entrevistas. Mas ninguém tinha coragem de dizer quem eram aqueles homens. E no fundo muita gente não queria que fossem presos. Porque pela primeira vez, os poderosos estavam com medo. O medo que o povo sempre sentiu. Enquanto isso, Damião passava as noites em claro, revezando a vigília com Bento. O gosto do assassinato não era como ele imaginara. Não havia alívio. Só um vazio gelado, misturado à certeza de que não havia mais volta. Matar uma vez é cruzar uma linha invisível. Depois que você pisa do outro lado, nunca mais retorna o mesmo. Valdo tentava racionalizar. Dizia que aquilo era guerra. Guerra contra quem roubava até o feijão das crianças. Mas mesmo assim, o cheiro de pólvora não saía da memória. Na semana que se seguiu, começaram os boatos de vingança. Os parentes do prefeito juraram retaliação. Grupos de jagunços armados circulavam pelas estradas. O clima ficou tenso. Todo mundo esperava outro ataque de um lado ou do outro. Mas, para surpresa de muitos, os anjos sumiram por quase 3 meses. Ninguém sabia se estavam mortos, escondidos ou planejando o próximo passo. Essa ausência só aumentou o mistério. Quando finalmente reapareceram, foi para deixar claro que não tinham medo. O segundo alvo foi um vereador flagrado desviando recursos de medicamentos. O mesmo método, invasão silenciosa, execução rápida, bilhete no peito. Mas nada se comparava ao primeiro sangue. Aquele assassinato marcou uma era. Foi o momento em que o sertão entendeu que desta vez não era ameaça vazia. Era guerra declarada contra a corrupção. Na casa de Damião, Bento e Valdo, o peso da morte dividia espaço com uma estranha sensação de propósito. Cada um deles carregava lembranças que doíam como lâmina na carne. A mãe enterrada sem caixão. O pai que morreu de desgosto. O filho que não pôde ser salvo pela ausência de um remédio barato. E no fundo, cada bala disparada era uma resposta torta a essas feridas antigas. Não havia redenção. Mas havia a convicção de que, ao menos, o medo tinha trocado de lado. Daquele ponto em diante nada seria como antes. O sertão, acostumado à injustiça, finalmente tinha encontrado seus carrascos. E ninguém podia prever até onde essa história iria. O primeiro sangue abriu um sulco na paisagem já castigada do sertão. Por décadas, aquela gente aprenderá a engolir humilhação como quem toma remédio amargo. Mas depois daquela madrugada em que o prefeito Expedito tombou no alpendre da própria casa, ninguém mais dormiu tranquilo. A morte dele foi a faísca que incendiou uma fogueira de medo, respeito e boatos. E foi nessa chama que os anjos do sertão se tornaram lenda viva. Nos meses seguintes, a rotina dos pequenos povoados mudou. Cada caminhonete que surgia na estrada de terra era motivo de alvoroço. As pessoas espiavam pelas frestas das janelas, procurando os vultos de homens armados. A simples menção ao nome deles já bastava para calar qualquer conversa. Aos poucos, o apelido se espalhou pelos rádios de pilha e pelos jornais amarelados das bancas. Os anjos do sertão voltaram a agir. Cada manchete nova era como um trovão anunciando tempestade. O segundo assassinato aconteceu menos de 6 meses depois. O vereador Assis Moura, conhecido por desviar remédios e vender parte do estoque de vacinas, caiu morto em frente à farmácia municipal. 2 balas certeiras e mais uma vez, um bilhete sobre o corpo. A doença não mata tanto quanto a sua ambição. A população, em silêncio, observou o caixão sair coberto de flores e injúrias contidas. À noite, alguns celebraram. Outros rezaram, temendo represálias. Mas todos entenderam que aquele não seria o último. Foi aí que o medo virou rotina. Nas reuniões políticas, vereadores começaram a andar com seguranças armados. Prefeitos viajavam em comboios com escolta. As sessões nas câmaras municipais aconteciam a portas fechadas, como se o povo fosse ameaça. Em cada discurso, surgiam promessas apressadas de moralidade e auditorias. Mas, no fundo, ninguém acreditava. O sertão estava farto de promessas. E os anjos, pela primeira vez, mostravam que palavra vazia poderia custar a vida. Enquanto isso, a rede de apoio ao grupo crescia silenciosa. Ninguém sabia ao certo quantos eram e se apenas os 3 fundadores ou se outras mãos empunhavam as armas.
A cada nova ação aumentava a desconfiança. Alguns diziam que eles tinham informantes dentro das prefeituras. Outros juravam que policiais faziam vista grossa em troca de parte do dinheiro que recuperavam das casas dos corruptos. O certo é que ninguém conseguia antecipar os ataques. Era como se surgissem do nada e desaparecessem sem deixar rastros. A fama deles também encontrou espaço no coração de quem sofria calado. Em feiras livres e rodas de viola começavam a surgir cantigas sobre os anjos. Canções que falavam de vingança, de justiça e de homens que se levantavam contra coronéis modernos. Na letra não havia vergonha, havia orgulho. Era como se a violência deles fosse a última esperança de um sertão sempre saqueado. Mesmo quem não aprovava admitia que finalmente o medo havia mudado de dono. Durante 2 anos, os anjos ampliaram o território de ação. Primeiro, cidades pequenas de Pernambuco. Depois, avançaram rumo ao norte da Bahia e ao sertão sergipano. A notícia da chegada deles se espalhava como anúncio de praga. Bastava um boato para que prefeitos fugissem às pressas e políticos se enclausurassem atrás de muros altos. Cada execução vinha acompanhada de um bilhete. E cada bilhete tinha o mesmo tom frio: o sertão cobra sua dívida. Alguns políticos tentaram se armar até os dentes. Mas mesmo cercados de pistoleiros, não conseguiam dormir, porque sabiam que ninguém podia vigiar todos os cantos, todas as horas, todos os passos. Um dia, numa cidade chamada Itiúba, o tesoureiro municipal foi morto dentro do próprio quarto, enquanto a escolta cochilava no corredor. A perícia encontrou apenas o corpo estirado no chão, e sobre o peito, a frase que se tornaria símbolo: a verdade chega quando menos se espera. Esses anos de fama não vieram sem custo. Os anjos começaram a ser caçados como animais. O governo estadual criou uma força-tarefa com delegados de carreira e peritos importados da capital. Helicópteros vasculhavam grotas e estradas vicinais. As delegacias receberam reforço de soldados treinados. Cartazes de recompensa foram pregados em cada esquina, R$100 mil por informações que levassem à captura dos líderes. Mas ninguém falava. Não era só medo, era cumplicidade. O povo, mesmo temendo a violência, sabia que aqueles homens, de certa forma, estavam cobrando uma conta que nunca fora paga. Enquanto isso, Damião, Bento e Valdo seguiam mudando de esconderijo, dormindo em casebres abandonados, cavando buracos no mato para esconder armas e mantimentos. A vida deles virou um ciclo de tensão sem trégua. Quando acordavam, a primeira pergunta era sempre a mesma: será hoje o dia em que vão nos caçar? Com o passar do tempo, os anjos começaram a colecionar inimigos. Coronéis locais, parentes dos mortos, pistoleiros contratados para a vingança. Uma rede de ódio que crescia junto com a lenda. E no sertão, toda a história de vingança só termina quando o último homem cai. Valdo, o mais reflexivo do grupo, passou a escrever um caderno com anotações sobre cada ataque. Dizia que se algum dia fossem mortos, alguém precisava entender por que fizeram o que fizeram. Esse caderno virou um registro sombrio da época em que o sertão parou de pedir justiça e decidiu arrancá-la à força. Nele constavam nomes de políticos mortos, datas, detalhes dos desvios, e por vezes, reflexões amargas sobre o peso de cada morte. Ele escrevia: não somos heróis. Somos o grito que ninguém quis ouvir. Enquanto isso, Bento, o mais duro, já não escondia a frieza. Cada execução parecia torná-lo mais distante e mais calado. Se no começo hesitava, agora disparava sem vacilar. Era como se cada tiro enterrasse de vez o garoto humilhado que um dia foi. Damião, por outro lado, carregava no olhar a culpa que não admitia. Às vezes passava horas olhando o horizonte, como se buscasse alguma recha de paz. Mas sabia que não havia volta. Cada passo que davam era mais fundo no abismo. Assim os anos passaram. E a lenda virou parte do sertão. Para as autoridades, eram criminosos perigosos. Para quem nada tinha, era um eco de uma dignidade perdida. E no fundo, ambos estavam certos. Porque nenhuma lenda nasce só da maldade. Ela brota de uma ferida que ninguém quis curar. E essa ferida, naquele tempo, sangrava sem parar. Por mais que chamassem os anjos do sertão de assassinos frios, havia algo que ninguém podia negar: eles seguiam um código. Não era escrito nem proclamado em voz alta. Mas bastava observar as ações para perceber que por trás de cada disparo, existiam linhas que não se cruzavam. No meio da brutalidade, havia limites que separavam a fúria de um massacre. Damião costumava dizer que se perdessem esse senso de propósito, virariam apenas bandidos. E no fundo, essa era a diferença que mantinha a consciência deles fora da completa escuridão. Porque havia um tipo de morte que eles nunca aceitariam: a morte de inocentes.
quando decidiram agir, nos primeiros encontros à luz de lamparinas velhas, fizeram um pacto silencioso. Nenhuma bala seria disparada contra quem não tivesse manchado as mãos no roubo. Nenhuma família seria aterrorizada além do necessário. Nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum trabalhador comum provaria o gosto da vingança. Essa regra era repetida sempre, quase como oração. E foi esse código que fez muitos, mesmo temendo-os, nutrirem respeito. Os relatos que surgiram depois, nas confissões de testemunhas e nas páginas dos jornais, mostravam como esse compromisso era levado a sério. Houve casos em que, ao chegarem ao alvo, encontraram parentes no local. Em pelo menos 2 ocasiões, Damião mandou suspender a execução e recuar, mesmo sabendo que isso colocava o grupo em risco. Porque para eles matar não era esporte, nem moeda de medo. Era um recado cirúrgico. Um aviso gravado na carne de quem roubava a esperança do sertão. Na segunda execução, por exemplo, o vereador Assis Moura estava acompanhado da filha pequena. O grupo ficou observando de longe em silêncio. Valdo, com o binóculo emprestado por um simpatizante, murmurou: "A menina tá com ele." Damião respirou fundo e respondeu: "Então não é hoje." Voltaram pelo mesmo caminho, sem que ninguém percebesse a presença deles. Foi só dias depois que o vereador foi abatido, sozinho, saindo de uma reunião política. Esse detalhe, contado aos sussurros, alimentou ainda mais a fama de que os anjos tinham princípios inquebrantáveis. Mas não era só a proteção aos inocentes que definia o código deles. Também havia um tipo específico de alvo que desprezavam: o covarde. Aquele que usava pistoleiros para intimidar agricultores, ou que mandava bater em professores que denunciavam roubalheira. Esses, na concepção deles, mereciam ser confrontados de frente. Nunca mortos pelas costas. Por isso, em pelo menos 4 execuções, os anjos se apresentaram pessoalmente antes de disparar. Damião chamava isso de olhar nos olhos do inimigo. Era o gesto final de respeito, ou de condenação. Uma maneira de dizer que a morte não vinha como traição, mas como sentença. O bilhete deixado no corpo do coronel Otacílio Barreto, um dos maiores financiadores de jagunços, resumiu essa filosofia: a coragem que te faltou em vida não vai te salvar na morte. O coronel, homem acostumado a mandar espancar camponeses, foi morto no portão de casa, enquanto gritava impropérios que ninguém mais escutava. Quando a notícia correu, parte do sertão comemorou. Outra parte, apavorada, entendeu que ninguém estava acima da mira deles. Bento, o mais silencioso do grupo, sempre foi o guardião mais severo desse código. Era ele quem cobrava que cada ação fosse justificada. Quando aparecia algum rumor de que estavam sendo usados por terceiros, políticos rivais que tentavam manipular a fúria deles para eliminar concorrentes, era Bento quem batia o pé. Houve um caso em que um empresário corrupto tentou contratar os anjos para matar um adversário comercial. Bento foi ao encontro fingindo interesse. E ali, na mesa suja de um boteco, escutou o homem oferecer dinheiro e proteção. Quando terminou de falar, Bento se levantou, olhou nos olhos dele e disse apenas: "Nós não somos teus cachorros." Uma semana depois, esse empresário apareceu amarrado num poste da cidade, vivo, mas com um cartaz preso ao peito: "Quem compra mortes compra a própria desgraça." Esse episódio virou símbolo de que não se podia confundir os anjos com pistoleiros de aluguel. Quem buscava vingança pessoal ou lucro particular era rejeitado sem piedade. Porque, apesar da violência, havia um senso de justiça que eles não traíam. Os investigadores mais tarde encontrariam uma espécie de diário na casa abandonada onde se esconderam durante meses. As anotações de Valdo revelavam a complexidade desse código. Em uma página amarelada, ele escreveu: "Se começarmos a matar qualquer um, vamos virar o mesmo bicho que juramos combater. Cada morte precisa ter sentido, mesmo que ninguém mais entenda." Essas palavras, guardadas em sigilo pela polícia, nunca vieram a público por completo. Mas quem teve acesso disse que eram prova de que a história dos anjos era mais do que uma sequência de crimes. Era uma guerra moral, ainda que distorcida pela dor e pelo rancor. E havia outro ponto importante no código: a partilha dos recursos que recuperavam. Ao contrário dos jagunços tradicionais que saqueavam bens para se enriquecer, os anjos destinavam parte do dinheiro a comunidades pobres. Essa prática começou depois da execução de um deputado estadual que desviava verbas de merenda. No cofre da casa dele encontraram pacotes de dinheiro embrulhados em jornais velhos. Ao invés de levar tudo, Bento determinou que metade fosse doada, em segredo, a associações de agricultores. Essa atitude reforçou a mística deles como justiceiros, algo que a imprensa jamais confirmou oficialmente, mas que o povo contava com fervor. Era um equilíbrio delicado entre a violência e a causa, entre o medo e a esperança.
E aos poucos, o próprio grupo passou a ser atormentado pela dúvida, até onde podiam ir sem se tornarem iguais aos monstros que caçavam. Damião era quem mais sentia esse dilema. Às vezes passava noites inteiras em vigília, segurando o terço que herdara da mãe. Rezava baixinho, tentando conciliar a fé que restava com os atos que cometia. O barulho seco do disparo nunca sumia da cabeça dele, e cada oração era também um pedido de perdão que sabia que talvez não viesse. Para muitos, tudo isso não passava de hipocrisia. Um assassino, afinal, é só um assassino. Mas quem viveu na pele a humilhação do sertão entendia. Era impossível julgar do lado de fora. No sertão, o certo e o errado sempre caminharam juntos, trançados como cipó grosso. E ninguém podia dizer com certeza em qual momento o ódio ultrapassava a justiça. O código de honra dos anjos do sertão não era uma desculpa. Era um limite. O último fio que os impedia de mergulhar no abismo completo. E enquanto esse fio resistisse, eles acreditavam que ainda havia um propósito, mesmo que a violência fosse o preço. Nenhum homem empunha uma arma sem carregar um fardo. Por mais que os anjos do sertão cultivassem a ideia de justiça, cada disparo que enterravam no peito de um político corrupto cobrava seu preço. Era um preço que não aparecia nas manchetes dos jornais, nem nos boatos das feiras. Ele vinha à noite, quando o silêncio do sertão ficava tão pesado que parecia esmagar o peito. Era ali, no breu absoluto, que cada um deles sentia o custo real da violência. No começo talvez o peso fosse menor. A raiva era tão grande que abafava qualquer resquício de dúvida. Mas com o passar dos anos, a morte virou rotina. E quando a morte se torna hábito, algo dentro do homem começa a morrer também. Damião foi o primeiro a perceber isso. Certa noite, depois da execução de um deputado que desviava verbas de saúde, ele voltou pro esconderijo e não conseguiu lavar o sangue que grudara nas mãos. Ficou sentado num canto da tapera, esfregando as palmas até arrancar a pele. Os outros fingiram que não viam. Mas todos sentiram o mesmo, um vazio que crescia por dentro como um buraco negro. Bento, por sua vez, reagiu de outro jeito. A cada novo alvo, ele ficava mais frio, mais calado. Quem o conheceu em tempos antigos dizia que era um homem de fala mansa. Agora falava só o necessário, como se qualquer palavra fosse perda de energia. Quando Valdo perguntou se ele ainda sonhava com outra vida, Bento respondeu: "O que começa na lama não termina limpo." A frase ficou rondando a memória de todos eles como um presságio. O desgaste não vinha só da culpa. A caçada também cobrava seu quinhão. Depois que a Força-Tarefa Estadual foi criada, cada dia parecia o último. Os helicópteros passaram a sobrevoar as grotas com frequência. Os delegados exibiam fotos desfocadas nas rádios, prometendo recompensas generosas. A cada nova batida policial, o cerco se fechava mais. E enquanto o medo dos corruptos aumentava, também crescia o rancor dos parentes dos mortos. Os anjos não tinham só a lei como inimiga. Também precisavam driblar jagunços contratados por famílias que queriam vingança a qualquer custo. Foi nessa fase que surgiram os primeiros indícios de traição. Alguns apoiadores começaram a se afastar, temendo represálias. Pequenas comunidades que antes ofereciam guarida fecharam as portas. Uma das mulheres que fornecia comida ao grupo teve o barraco incendiado. Os filhos dela fugiram no meio da noite, carregando só as roupas do corpo. Quando Damião soube, ficou horas parado no terreiro com os punhos cerrados, olhando nada. Foi ali que percebeu que o preço da violência não se pagava só com a própria alma. Ele se espalhava como fogo em capim seco, queimando tudo ao redor. E no meio desse vendaval, havia ainda o peso psicológico. Valdo, sempre o mais sensível, começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que as vítimas voltavam cobertas de terra, com os olhos abertos, perguntando por que tinham sido escolhidas. Em algumas madrugadas, ele acordava gritando. Damião tentava acalmá-lo, mas sabia que aqueles fantasmas nunca iriam embora. Porque no fundo, eles também carregavam verdades que ninguém queria admitir. Não importava o motivo, matar era atravessar uma fronteira sem retorno. O isolamento foi se tornando mais cruel que a própria perseguição. Antes eles contavam com informantes, moradores que ofereciam pouso e simpatizantes que ajudavam a espalhar boatos falsos para despistar a polícia. Mas depois de tantas execuções, o medo se instalou como dono. Cada olhar na rua parecia julgamento. Cada silêncio, uma denúncia não dita. Foi nesse tempo que Bento passou a usar um velho chapéu de aba larga para cobrir o rosto, mesmo à noite. Dizia que os olhos entregavam demais.
E ainda havia o outro lado do preço, o risco constante de se tornarem iguais aos inimigos que juraram combater. Damião passou a se perguntar se, depois de tanto derramar sangue, ainda havia diferença entre eles e os corruptos. Era uma pergunta que doía mais que qualquer ferida. Quando estava sozinho, rezava para a mãe morta e pedia que ela, de algum lugar, entendesse que ele não vira outro caminho. Mas nunca tinha certeza de que era perdoado. A pressão cresceu a tal ponto que o grupo começou a discutir se não era hora de desaparecer. Sumir do mapa antes que fossem caçados como animais. Valdo era o mais inclinado a essa fuga. Sonhava em atravessar a fronteira e recomeçar longe dali. Mas Bento não aceitava. Dizia que enquanto houvesse ladrão roubando o pão do sertão, eles tinham que ficar. Essa teimosia virou brasa acesa entre eles. E foi a partir dessas discussões que surgiram as primeiras rachaduras. Naquele período, o povo também começou a sentir o peso. Por mais que muitos admirassem a coragem dos anjos, ninguém mais conseguia dormir sem temor. Cada nova execução trazia reforços policiais, buscas e interrogatórios. Famílias pobres eram pressionadas por autoridades querendo pistas. E com isso, a simpatia que sustentava o grupo foi minguando. Quando um deputado influente tombou, a represália foi brutal. 20 pessoas foram presas preventivamente sem provas. Alguns perderam tudo. E mesmo assim, ninguém denunciou os anjos. Não por lealdade, mas porque no sertão, a lei oficial era só mais uma face do medo. Foi nesse clima de cerco que Damião teve uma das conversas mais duras da vida. Certa noite, enquanto Bento dormia e Valdo escrevia no caderno, ele confessou em voz baixa: "Eu só queria ter sido outra coisa, um homem normal." Valdo não respondeu de imediato. Depois, levantou os olhos marejados e disse: "A gente nunca teve escolha, Damião. O sertão não dá chance. Só dá munição." E talvez essa fosse a maior verdade de todas. Porque nenhum deles acordou um dia decidido a virar carrasco. Foram a miséria, a fome e a humilhação que empurraram cada passo. Mas no final, o resultado era o mesmo: corpos estendidos, mães chorando, crianças órfãs. E a certeza de que todo justiceiro paga com a própria alma pelo caminho que escolhe. No sertão, ninguém se ilude por muito tempo. A bala não escolhe quem vai ferir. Ela atravessa gerações, espalha medo e no fim, cobra seu tributo. E esse tributo, os anjos do sertão pagaram a cada amanhecer. Por mais que toda lenda pareça interminável, sempre chega o dia em que o mito se encontra com o destino. No sertão, esse encontro costuma ser marcado por silêncio espesso e o cheiro acre da pólvora. Para os anjos do sertão, o confronto final começou a se desenhar muito antes de qualquer disparo, no lento cerco que foi se fechando em volta deles como uma cobra paciente. Cada passo, cada erro, cada morte acumulada empurrava o grupo para uma emboscada inevitável. O aviso veio por um informante de confiança. A força-tarefa tinha recebido denúncia anônima de que Damião e Bento se escondiam numa casa de taipa, nos arredores de Cabrobó. Valdo, que tinha ido buscar mantimentos na cidade vizinha, retornou ao entardecer com o rosto pálido. A notícia entrou naquela tapera como um vendaval, derrubando qualquer ilusão de que ainda teriam tempo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ninguém falou sobre vingança, justiça ou propósito. Ficaram sentados, cada um mergulhado nos próprios fantasmas, escutando o vento zunir pelas frestas. Quando a madrugada chegou, Damião se levantou e disse com a voz firme, mas triste: "Se vierem, a gente não corre. Aqui é o fim." Bento ergueu o olhar, sem contestar. O silêncio dele sempre foi o modo mais claro de dizer sim. Valdo respirou fundo, e embora o medo estivesse estampado no rosto, também aceitou. Na mente de todos não havia dúvida de que o cerco chegaria antes do amanhecer. E chegou. Ainda era madrugada quando os cães começaram a latir longe, num eco que se aproximava rápido. O som dos motores invadiu o breu, acompanhado do facho intermitente dos faróis. Em minutos, a tapera foi cercada por 4 caminhonetes e homens armados até os dentes. O delegado-chefe, homem que já caçara cangaceiros e contrabandistas, deu o primeiro grito, com voz de quem não esperava misericórdia. Saíam com as mãos na cabeça. "Não tentem nada ou vão morrer aqui." Damião apoiou a mão na espingarda e fechou os olhos por um instante. Talvez tenha rezado. Talvez tenha apenas lembrado da mãe enterrada sem caixão. Quando tornou a abrir os olhos, parecia outro. Bento ajeitou o lenço preto no rosto, como quem veste uma segunda pele. Valdo puxou o terço que carregava no bolso e passou entre os dedos antes de guardá-lo. Não havia mais fuga. Só restava lutar até o último cartucho. O primeiro disparo veio do lado de fora. Um tiro de advertência que acertou a parede de barro, levantando poeira. E como se aquele estrondo fosse senha, tudo explodiu numa cacofonia de gritos, ordens e estampidos.
A polícia tinha ordem de prendê-los vivos, mas ninguém ali acreditava que sairiam respirando. Cada agente sabia que aquela missão era ponto final na história dos Anjos do Sertão. Dentro da tapera, Bento assumiu a linha de frente. Atirava com precisão, como quem não tinha mais nada a perder. Damião revezava o disparo e a vigília nas janelas, atento a qualquer movimento de flanco. Valdo, menos experiente com armas, carregava munição e alertava sobre os avanços inimigos. A madeira das portas estourava a cada impacto. A poeira misturada ao cheiro de pólvora fazia arder os olhos e o peito. O tempo parecia dobrado. Minutos se alongavam como horas. Do lado de fora, o delegado gritava promessas de clemência. Rendam-se, vocês já provaram seu ponto. Ninguém quer mais morte. Mas era tarde demais. Quando o sangue se torna história, não há negociação que baste. E ali, no último refúgio, eles sabiam que a morte era só questão de tempo. Num dos intervalos entre disparos, Damião olhou para Bento e Valdo. Por um instante ninguém disse nada. Era como se aquele silêncio fosse o único entendimento possível. Os três sabiam que o que acontecia ali não era apenas o fim deles. Era o fim de uma era no sertão. O momento em que o medo voltava a trocar de lado, reclamando seu antigo lugar. A munição começou a acabar. Bento, que sempre fora o mais estoico, se permitiu um suspiro longo, quase resignado. Disse numa voz rouca, foi longe demais. Mas ao menos ninguém pode dizer que a gente se vendeu. Damião assentiu, com os olhos marejados. Valdo, trêmulo, apertou o braço dele como quem segura a última âncora. Quando os tiros cessaram, um silêncio brutal tomou conta do lugar. Era a pausa que precede o avanço. Lá fora, ouviu-se a ordem final. Invadam. Se reagirem, abatam. O tempo parou. A porta cedeu num estouro seco, e a claridade dos refletores invadiu a escuridão. Foi nesse instante que Bento ergueu a espingarda pela última vez. 2 disparos ecoaram, e o caos recomeçou. Damião também atirou sem mira, sem esperança. Valdo, ajoelhado, apenas cobriu o rosto. Quando a saraivada de balas respondeu, não houve espaço para heroísmo. Apenas o impacto seco da madeira estilhaçando, o baque dos corpos no chão e o silêncio final que se segue ao último suspiro. A rendição que a polícia tanto quis não aconteceu. Os Anjos do Sertão escolheram morrer do mesmo jeito que viveram, sem baixar a cabeça. Quando os agentes avançaram, encontraram os 3 estendidos no chão de terra batida. As armas largadas ao lado. Os olhos de Bento ainda abertos, encarando o nada. No peito de Damião, um pequeno pedaço de papel sujo de sangue. O sertão não perdoa. Aquela imagem correu o Brasil em fotografias preto e branco estampadas nos jornais. As manchetes variavam entre fim da quadrilha mais temida e justiça do sertão se cala. Mas entre o povo, o comentário era outro. Pelo menos morreram do jeito deles. Enquanto recolhiam os corpos, o delegado suspirou fundo. Não era homem de lágrimas fáceis, mas naquele momento sentiu uma pontada de respeito. Porque por mais que os anjos fossem assassinos, também eram produto de uma terra esquecida. Uma terra que só dá ao homem 2 escolhas, calar ou revidar. O sol começou a nascer enquanto a polícia recolhia munição e catalogava provas. O dia clareava sobre a tapera destruída, sobre os corpos que agora eram apenas vultos de uma história grande demais para caber em boletins de ocorrência. A lenda tinha chegado ao seu ponto final, mas o eco dela ainda ia ressoar por muito tempo. Porque no sertão todo homem que ousa enfrentar os poderosos, mesmo que pelo caminho errado, deixa uma cicatriz no tempo. O sertão acordou com o cheiro do fim. Quando os primeiros boatos cruzaram as estradas de terra, dizendo que os anjos do sertão estavam mortos, ninguém acreditou de imediato. Durante anos eles tinham sido sombras, surgindo quando menos se esperava, desaparecendo sem deixar rastros. Mas naquela manhã, os retratos nos jornais deixavam pouco espaço para dúvida. Eram eles, caídos na tapera destroçada, cercados de cápsulas e olhares curiosos. Era o desfecho que todos previam, mas que mesmo assim parecia impossível de aceitar. As rádios logo se encarregaram de espalhar cada detalhe. Os locutores, num tom entre o alívio e a reverência, narravam o cerco como se fosse o encerramento de uma novela antiga. Repetiam as mesmas frases. Foram localizados após denúncia anônima, resistiram até o fim, morreram em confronto. Mas no sertão, ninguém se contentava com manchetes. O povo queria entender como aqueles homens, filhos de retirantes, bastados da seca e da fome, tinham chegado tão longe antes de serem vencidos. Enquanto os caminhões do Instituto Médico Legal transportavam os corpos, um pequeno grupo de curiosos se aglomerou na estrada. Alguns ali haviam perdido parentes nas execuções dos anjos.
Outros, silenciosos, levavam no rosto a estranha tristeza de quem, mesmo discordando, compreendia. Porque todo sertanejo conhece a dor de quem não tem ninguém para defendê-lo. E num canto da memória, ainda existia o eco de um tempo em que ninguém se atrevia a enfrentar coronéis, prefeitos e deputados. Eles tinham ousado. Na delegacia de Cabrobó, o delegado-chefe fechou o inquérito com expressão exausta. Na sua ficha constavam detalhes técnicos, calibres, posições dos corpos, balística. Mas nenhum relatório seria capaz de explicar o porquê de tanta gente ter ajudado aqueles homens. Quando o escrivão perguntou se deviam anexar os bilhetes encontrados na tapera, o delegado balançou a cabeça. Guarda, um dia isso tudo vai virar história. E ninguém vai acreditar se não tiver prova. O velório foi clandestino. As famílias que até então se mantinham afastadas por segurança apareceram em silêncio. Os corpos foram entregues cobertos por panos brancos, sem pompa. Não havia caixão bonito, nem discursos de despedida. Só o barulho do vento passando pelas cruzes improvisadas. A mãe de Valdo, encurvada pela idade e pelo sofrimento, colocou sobre ele um terço gasto. Era só um menino bom, sussurrou. Ninguém discordou. Porque por mais que as mãos dele tivessem se sujado de sangue, quem conhecia sua história sabia que ele nunca quis aquele destino. Enquanto isso, nos gabinetes políticos respiravam aliviados. A notícia da morte dos anjos foi saudada como um triunfo da lei. O governador apareceu sorrindo nas fotografias, ladeado por coronéis da PM. O Estado de Direito prevaleceu, disse ele com voz de vitória. Mas nos bastidores, todo mundo sabia que era só metade da verdade. Porque mesmo mortos, aqueles homens tinham deixado um recado impossível de ignorar. Quem rouba o povo cava a própria cova. A repercussão percorreu as capitais. Nos telejornais, comentaristas tentavam resumir anos de violência numa explicação simplória: vingança e fanatismo. Mas no sertão, ninguém acreditava em análises de escritório. Quem vive na beira da fome sabe que fanatismo não nasce sozinho. Ele brota da injustiça, regado pelo desprezo dos que nunca precisaram escolher entre comer ou morrer de vergonha. Dias depois, surgiram boatos de que parte do dinheiro recuperado nas ações dos anjos tinha sido escondido em depósitos secretos, destinado a comunidades pobres. As autoridades negaram. Mas estranhamente algumas associações de agricultores começaram a receber doações anônimas. Sacas de feijão, kits escolares, remédios. Para muitos, essa era a prova final de que mesmo errados, eles não tinham sido iguais aos bandidos comuns. Tinham um código, um propósito torto, mas real. E então vieram os cantadores. Nas feiras começaram a surgir repentes que contavam a história deles. Vozes roucas entoavam versos sobre homens que ousaram enfrentar quem sempre roubou sem medo. Os versos não pediam perdão, nem ofereciam absolvição. Apenas narravam. Porque no sertão, contar é a única forma de manter viva a memória de quem não se curvou. As crianças ouviam aquelas cantigas com olhos arregalados. Algumas perguntavam: eles eram heróis ou assassinos? E sempre havia um velho que respondia: eram os dois. No sertão, às vezes, não dá para separar. O tempo passou. As cruzes onde foram enterrados foram cobertas de mato. A poeira apagou os rastros. Mas de vez em quando, algum forasteiro parava num boteco qualquer e perguntava se era verdade que existiram homens chamados Anjos do Sertão. Quem estava na mesa olhava em volta, baixava a voz e contava. Não porque quisesse glamourizar a violência, mas porque certas histórias são grandes demais para morrer junto com quem as viveu. E é por isso que tantos anos depois, o nome deles ainda provoca silêncio. Porque toda comunidade onde impera o abandono carrega dentro dela a semente de uma revolta. E cada vez que a injustiça se repete, essa semente se agita, como quem ensaia brotar de novo. Na última página do caderno de Valdo, encontrado na tapera, havia um recado escrito com letra firme: se o sertão esquecer porque a gente lutou, tudo isso vai se repetir. Era uma frase que ninguém nunca conseguiu apagar. O delegado guardou o caderno num envelope pardo, com a estranha certeza de que um dia, alguém ainda o leria. O desfecho dos Anjos do Sertão não foi só uma derrota. Foi também um aviso. Uma lembrança incômoda de que toda injustiça cria o seu próprio carrasco. E que no sertão não existe milagre que dure mais que a paciência de quem passa fome. O povo voltou à rotina. As prefeituras voltaram a operar. As estradas se encheram de caminhões e as feiras, de conversa. Mas em cada canto, no fundo de cada olhar, ainda existia uma pergunta não dita: quem será o próximo a perder o medo? Porque no sertão, a morte não termina nada. Ela só encerra um capítulo. E a história sempre continua. O vento do sertão tem memória. Ele carrega pó, semente e também histórias.
Algumas são contadas em voz alta, outras sussurradas ao pé do ouvido, como um segredo que ninguém quer admitir. Foi assim que o nome dos Anjos do Sertão sobreviveu depois que os corpos esfriaram. Porque no fundo, a lenda deles não nasceu só da pólvora. Ela cresceu no espaço vazio onde a justiça oficial nunca chegou. Nos primeiros meses após o confronto final, a curiosidade virou romaria. Gente vinha de longe para ver a tapera destruída, como quem visita um santuário profano. Uns tiravam fotografias tremidas com câmeras de filme, outros pegavam punhados de terra, dizendo que ali havia energia diferente. Alguns só paravam para olhar em silêncio, como quem reconhece uma tragédia inevitável. O delegado chegou a mandar interditar o lugar, mas logo desistiu. Ninguém podia impedir o sertão de visitar seu próprio passado. Na feira de Cabrobó, os cantadores aproveitaram a maré. Era comum ver grupos em volta do violeiro, que afinava as cordas antes de entoar versos carregados de dor e fascínio. A toada começava sempre do mesmo jeito. 3 homens vieram da seca, trouxeram coragem na mão, deram fim a muito ladrão, mas a morte cobrou na reta, hoje dormem sob a terra. Mas o povo não esqueceu, quem matou e quem morreu na justiça que o sertão inventa. As pessoas aplaudiam com respeito. Ninguém ali queria santificar pistoleiros. Mas também não havia quem negasse que de algum jeito torto, eles tinham mostrado ao poder que ninguém é intocável. E é esse tipo de lembrança que vira mito. As crianças ouviam as histórias de olhos arregalados. Perguntavam, cheias de curiosidade, se era verdade que os anjos chegavam sem fazer barulho, se atravessavam mato como assombração. E sempre havia um adulto disposto a confirmar e a exagerar. Alguns diziam que eles previam o futuro, outros que tinham um pacto com a morte. Nenhuma dessas versões era real. Mas no sertão, a verdade raramente é suficiente. A imaginação precisa preencher os vazios que a miséria cava. Nos colégios improvisados, professores tentavam ensinar outra lição. Repetiam que violência nunca é solução, que quem mata carrega o fardo até o último suspiro. Mas no fundo, até eles sabiam que era difícil convencer uma criança faminta de que paciência é melhor que revolta. Porque o eco da lenda dos anjos vinha do buraco que a injustiça deixa no peito. Era esse vazio que fazia tanta gente repetir seus nomes em voz baixa. Os políticos, por sua vez, fizeram o possível para apagar o rastro deles. Prefeituras removeram placas, destruíram documentos, apagaram registros que pudessem virar combustível de simpatia. Mas a história não se enterra com decreto. A cada eleição, alguém levantava a voz na praça e dizia: foi por causa de homens como esses que o povo aprendeu a desconfiar. E ainda que ninguém admitisse em público, todo político que botava o pé no sertão carregava medo. Medo de que outro grupo surgisse. Medo de que a paciência acabasse de novo. O tempo passou. O mato cobriu as cruzes dos 3. A poeira escondeu os rastros de sangue. Mas a memória, essa não se apagou. De vez em quando surgia notícia de um crime que parecia imitar o método deles. Invasão silenciosa, bilhete sobre o corpo, recado frio. A polícia investigava, mas quase nunca chegava a lugar nenhum. E sempre havia quem jurasse que era obra dos mesmos homens que tinham fingido a morte para viver escondidos. Era mentira, claro, mas era uma mentira que muita gente queria acreditar, porque no sertão, a lenda sempre conforta mais que a realidade. No bar da esquina, onde se reuniam lavradores ao fim da tarde, as conversas ainda voltavam para eles. Alguém sempre perguntava: vocês acham que se tivessem escapado teriam parado? E outro respondia: quem faz justiça pela bala nunca para. O fim deles era só questão de tempo. E mesmo assim, ninguém negava que a coragem dos anjos era diferente. Não era a coragem de quem quer poder, era a coragem amarga de quem já perdeu tudo e não tem mais medo da morte. Uma coragem que de certa forma, envergonhava os vivos, porque lembrava que a maioria de nós se conforma. No sertão essa vergonha silenciosa é tão pesada quanto qualquer sentença. Os repórteres que vieram das capitais, na tentativa de escrever livros, nunca entenderam isso. Nos seus relatos, os anjos viraram apenas criminosos emblemáticos ou justiceiros brutais. Mas quem nasceu naquela terra sabia que por trás de cada disparo, havia uma história de humilhação que não cabia em parágrafo nenhum. Cada bala carregava a memória da seca, da fome, da mãe que morria sem médico, da criança que chorava sem ter pão. Por isso a lenda sobreviveu, porque ela não era só sobre eles. Era sobre todos que viveram acreditando que ninguém nunca faria nada. Com o tempo, os nomes deles viraram quase um provérbio. Quando algum político aparecia com sorriso largo e promessas fáceis, sempre tinha quem murmurasse: cuidado, o sertão tem memória. Foi assim que o eco da lenda dele se espalhou. Não como exemplo a seguir, mas como lembrança incômoda.
porque toda sociedade que esquece seus pecados está condenada a repeti-los. No fim, talvez essa seja a herança maior dos anjos. Não a violência, não os corpos caídos, mas a pergunta que deixaram pairando sobre cada vila: até quando vamos aceitar tudo calados? Essa pergunta nunca encontrou resposta definitiva. E enquanto ela existir, a história deles vai seguir viva, como uma faísca em brasa no meio do mato seco. Alguns dizem que isso é perigoso, outros que é necessário. Mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue ignorar. Porque no sertão, onde o sol queima até a fé, a única coisa que resiste ao tempo é a história dos que ousaram enfrentar o silêncio. E assim, mesmo mortos, eles continuaram a rondar o sertão. Não como santos, nem como demônios, mas como lembretes de que a injustiça sempre cobra sua conta, e que às vezes quem vem cobrar não usa toga, nem discurso bonito. Usa pólvora. A história dos anjos do sertão não cabe inteira em nenhum relato. Não há livro, reportagem ou depoimento que dê conta de tudo o que aconteceu nos anos em que eles se tornaram a sombra sobre os poderosos. Porque cada detalhe, cada lembrança, carrega uma contradição. Foram heróis? Foram bandidos? Foram justiceiros? Foram apenas homens sem futuro empurrados até o limite? A verdade, como quase tudo no sertão, é que todas essas respostas se misturam. Enquanto a poeira do tempo cobriu os rastros deles, o Brasil seguiu seu caminho. Governos mudaram. Prefeitos caíram e outros tomaram seus lugares. Mas, em muitos cantos do sertão, pouca coisa mudou. Ainda existem escolas caindo aos pedaços, estradas que viram lama no inverno, hospitais onde o remédio nunca chega. Ainda existem homens que enchem os bolsos enquanto juram lealdade ao povo. E é isso que faz a história dos anjos continuar sendo contada. Não porque glorifique o crime, mas porque denuncia o abandono. Há quem diga que nenhuma causa justifica o derramamento de sangue. Talvez seja verdade. Mas também é verdade que o sangue deles não escorreu sozinho. Cada bala disparada foi plantada por anos de descaso, por décadas de humilhação, por séculos de silêncio imposto. Quando o sertão finalmente falou, não usou palavras. Usou o estampido seco de um revólver. Por isso, quando hoje se pergunta o que restou da passagem desses homens, não se trata só de lembrar quantos morreram, quantos ficaram órfãos, quantos choraram. Trata-se de perguntar se, de alguma forma, o medo que eles espalharam não foi também o medo que sempre esteve nas mãos dos poderosos. Porque a injustiça se sustenta no conforto de quem acha que nada vai acontecer. E quando acontece, todo mundo faz cara de surpresa. Os anjos nunca pediram que ninguém os aplaudisse. Não deixaram manifestos nem gravações. Apenas bilhetes escritos com uma caligrafia simples, quase infantil, que lembravam a origem humilde de quem não teve estudo, mas teve coragem. O sertão cobra sua dívida. Essa frase aparecia em quase todos os recados. E era isso que doía mais em quem mandava, a lembrança de que em algum momento a conta chega. Para os filhos deles, sim, alguns deixaram crianças que hoje já são adultos, a herança foi dupla. Ficaram os estigmas, os olhares desconfiados, as portas fechadas. Mas ficou também a estranha dignidade de quem sabe que seu pai não aceitou viver ajoelhado. Não há orgulho nisso nem vergonha completa. Há só a constatação de que no sertão, ninguém nasce livre de escolher entre a resignação e a fúria. Algumas pessoas, quando contam a história deles, baixam a voz no fim, como se tivessem medo de serem confundidas com simpatizantes. Mas não é simpatia que faz a história persistir, é o incômodo. O desconforto de saber que, por mais cruéis que tenham sido, eles tocaram no nervo exposto. A certeza de que a lei nem sempre serve a todos. E que quando a balança da justiça pende demais para um lado, alguém sempre tenta reequilibrá-la, ainda que pelo caminho errado. No sertão, o tempo tem outro ritmo. As coisas não desaparecem, apenas mudam de lugar. A lembrança deles, por exemplo, deixou de estar nos jornais e passou a morar nos contos contados na beira do fogão. Nas feiras, ainda se encontra violeiros que repetem as toadas antigas. Aqueles homens morreram, mas a história deles não. Porque foi a história de quem cansou, dizem, antes de entoar o refrão que já virou quase oração. O sertão pode esquecer o nome, mas nunca esquece a razão. Quem nasce sem ter direito, carrega no peito a revolta, e quando o silêncio se rompe, o que sobra é só a mão que aperta o gatilho, e a lembrança que não volta. Alguns escutam esses versos e ficam em silêncio. Outros se levantam indignados, dizendo que nada justifica matar. Mas todos, sem exceção, sentem a pontada da verdade que mora ali. Porque ninguém quer falar sobre o que cria monstros. É mais fácil demonizar o resultado do que enfrentar as causas. E talvez seja essa a lição mais amarga. Nenhum justiceiro nasce pronto. Nenhum pistoleiro surge de repente.
Eles são moldados pouco a pouco, pelas ausências, pelos insultos, pelas portas que se fecham. São filhos bastardos de um país que prefere não ver. E cada vez que o sertão é esquecido, mais um homem comum começa a caminhar na estrada que termina com a mesma frase: a justiça chegou antes da eleição. No final, todo mundo que sobreviveu teve de aprender a conviver com o vazio que eles deixaram. Os políticos voltaram a discursar, tentando parecer menos corruptos. Os pobres voltaram a sonhar com algum milagre que nunca vinha. E nos bastidores o medo permaneceu mudo e constante. Porque todo poder que nasce da exploração carrega dentro dele o germe do próprio fim. Se você chegou até aqui, talvez se pergunte: o que resta de tudo isso? Resta a memória. Resta o desconforto. Resta a pergunta que ninguém consegue responder de cabeça erguida: se você vivesse naquela terra, com aquelas dores, faria diferente? Alguns dizem que sim, outros têm a decência de admitir que não sabem. E é por isso que mesmo depois de tanto tempo, o nome dos Anjos do Sertão continua sendo pronunciado com cuidado. Não como inspiração, mas como alerta. Porque no sertão toda bala encontra seu destino. E mais cedo ou mais tarde, todo silêncio também. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!